Em nome de Jesus. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta? É o poder de Deus que está. É o poder de Deus. Mas conta pra Jesus aonde é. Ele é o remédio, confia no e não te desanima com a tua cruz. Conta pra Jesus o que tu precisa. Conta pra Jesus, aleluia, 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 amém, aleluia, aleluia, amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta noite. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos, meus irmãos, ler no livro de Romanos, capítulo de número 14. Romanos capítulo 14. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Versículo 13. Glória a Deus. Romanos 14, 13. Glória a Deus. Depois da mensagem, o círculo de oração vai cantar um hino, tá bom, irmãs? Depois que eu terminar a pregação, não vou demorar, aí o círculo de oração vai cantar. E se tiver alguém que tem uma bênção para contar no final do culto, nós estaremos também dando oportunidade para alguém que tem uma bênção. Quem já foi abençoado, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, no final do culto, nós vamos dar oportunidade para alguém que queira contar uma bênção que recebeu aqui na igreja. Deus é amor. Irmão, diz assim, Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, e nem beber vinho, e nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas se
Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, fala conosco nesta noite, através desta palavra, em nome do Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Quem vai prestar atenção, diga amém. Amém. Irmãos, presta atenção naquilo que eu vou falar. Tem muitos irmãos aqui que gostam de ler a Bíblia. Tem irmãs aqui que gostam mesmo de ler a Bíblia. E nós vemos que estava havendo uma grande confusão. Por quê? Porque muitas pessoas estavam se convertendo no tempo dos apóstolos. Muita gente estava aceitando Jesus. E eles aceitando Jesus, muitos gentios se convertendo, aceitando Jesus, pessoas que não eram judeus. E aí, meus irmãos, começou uma confusão. Os judeus começaram a julgar os gentios. Por quê? Porque os gentios, eles comiam coisas que os judeus não comiam. Porque os judeus, eles sempre guardaram ali a lei mosaica. Ali guardaram ali aquelas leis que Moisés deu lá no livro de Deuteronômio, de Levíticos, aonde ali proibia comer um monte de coisa que não podia comer, não podia beber certas coisas. E nós sabemos, meus irmãos, que então, o que estava acontecendo? Muitos judeus estavam julgando os gentios. Você confere isso lá no livro de Atos, capítulo 15. Porque houve assim uma confusão, porque os judeus diziam para os gentios que estavam se convertendo, que eles tinham que guardar a lei de Moisés para ser salvo. E aí o que aconteceu? Os gentios, eles não queriam guardar a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era muito pesada, e a Bíblia diz que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, ali os apóstolos, eles se reuniram, está lá no livro de Atos capítulo 15, para poder resolver esse problema, esse assunto, porque a igreja estava começando, muita gente aceitando Jesus, inclusive judeus e gentios se convertendo. Só que os judeus começaram a fermentar. Aleluia. E eles ali começaram a pregar e a ensinar que os gentios, para ser salvos, tinham que guardar a lei de Moisés. E os apóstolos falavam que não, que a lei de Moisés ela acabou em Cristo, e que de Cristo para cá começou a nova aliança. E foi, meus irmãos, aquela confusão. E aí, por isso Paulo aqui também ele escreve aos Romanos, e ele fala que assim não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Então era para eles parar de ficar julgando uns aos outros. Olha, você não vai ser salvo, você come isso. Olha, você não vai para o céu, você come aquilo. Até hoje acontece isso. Até hoje acontece essa confusão. Muitos estão aí pregando que você não pode comer peixe, porque peixe tem escama, não tem escama. Tem um tipo de peixe que você não pode comer. Você não pode comer bacalhau, você não pode comer camarão, você não pode comer carne de porco, você não pode
tomar café, você não pode beber Coca-Cola, e faz uma confusão terrível, meus irmãos. Quem já viu gente falar isso? E faz uma confusão terrível. Não, se você beber Coca-Cola, você vai para o inferno. Se você comer pimenta, você vai para o inferno. Se você tomar café, você vai para o inferno. Meu Deus, irmão, para que isso? Para que isso? Se você comer uma costelinha de porco, você vai para o inferno. E fica julgando, condenando. Até hoje acontece isso, irmãos. Aleluia. Isso já acontecia naquela época. Já acontecia. E nós vemos aqui, depois vocês leem melhor em casa. Aqui nós vemos o apóstolo dizendo: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Então, se o camarada acha que comer peixe é pecado, que peixe é imundo, então não come. Se ele acha que comer camarão é pecado, não come. Se ele acha que comer carne de porco é pecado, não come. Mas não fica julgando aquele que come. Não fica condenando aquele que come. Porque Paulo está dizendo que o reino de Deus, eu sei que estou certo no Senhor, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda, quer dizer, para os judeus é imunda. O judeu ele não passa nem perto do chiqueiro de porco. O judeu ele não quer nem ver carne de porco, então para ele é imunda. Mas para nós não é. Quem está entendendo? Para nós não é. Para ele é, para nós não é. Então você vê Paulo dizendo aqui, olha, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então se alguém chegar para você e falar que peixe é imundo, não come peixe não. Não come coelho não. Não come tatu não. Não come rã não. Não come. Tem gente que come rã. Quem já comeu rã? E é caro o quilo de rã, viu, irmãos? É caríssimo. É caríssimo. Diz que rã é mulher do sapo, né? Mas não é não. A rã não é mulher do sapo não, viu, meus irmãos? Lá na roça, na beira dos rios, tem muita rã. Quando eu era pequeno, lá em Conceição do Castelo, nós enchia lata de rã na beira daqueles rios. Carnezinha gostosa, viu, meus irmãos? Carnezinha boa. Lá matava também aquelas periá, né? Periá. Aqui fala outro nome. Tem gente que fala periá, tem gente que fala preá, tem gente que... Porquinho da Índia é diferente de periá. Porquinho da Índia é aquele bonitinho que vende na casa de ração, não tem aqueles bonitinho? Periá não é aquilo não, periá é escura e fica na beira do rio, no meio do mato da Angola. E nós íamos para os cachorros matar periá, nós enchia a lata de periá, já ia falar peruá, enchia a lata de periá. E ali, irmão Lucas, nós comia até não aguentar, comia muita periá. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, mas tem gente que acha que é pecado. Tem para o judeu, isso é um escândalo comer periá. Comer peixe que não tem escama, Deus me livre. Comer carne de porco, sai fora. Não pode comer. Então, meus irmãos, já havia naquela época essa confusão. Uns falavam que podia, outros falavam que não podia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo aqui, para poder acabar com a confusão, presta atenção, irmãs.
Paulo, para poder acabar com essa confusão, ele falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, para parar de briga. Se você acha que essas carnes são imundas, não come. Se você acha que não é, coma. Mas pelo amor de Deus, para com essa briga, para com essa confusão. Não fica julgando os outros por causa disso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não fica condenando, contristando, entristecendo o seu irmão por causa dessas bobagens. Aí ele diz assim, olha, mas se por causa da tua comida você contrista o seu irmão, você deixa ele triste, dizendo que ele está perdido, que ele vai para o inferno, que não sei o que, não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Aleluia. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Você vai entrar no reino de Deus não é por causa de comida e de bebida. Não é porque você come ou deixa de comer. Você vai entrar no céu porque você teme a Deus, você ama a Deus, porque o seu coração é puro diante de Deus. Aleluia! Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. O versículo 20: não destrua por causa da comida a obra de Deus. Quantas das vezes o irmão estava tão alegre na igreja, firme, caminhando, né? Ali todo cheio de alegria do Espírito Santo. Aí chega esse pessoal perto dele: ó, você está comendo isso? Você está bebendo aquilo? Ó, você está condenado. Aí o irmão fica triste, né? O irmão já não quer mais caminhar, não quer mais vir para a igreja, porque o outro chega perto dele: você está bebendo Coca-Cola? Você está bebendo Coca-Cola? Você está tomando café? Você está perdido, você está condenado. Então nós vemos aqui, meus irmãos, aí o irmão fica triste, abatido. Aí ele diz: não destrua por causa da comida a obra de Deus. Não fique julgando, condenando os outros. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Aí ele diz assim, ó: bom é não comer carne. Por quê? Porque estava uma confusão terrível lá. Ele falou: ó, eu acho que era melhor a gente até ficar parando de comer carne. Aí você não come carne nenhuma logo, vira vegetariano logo, come só alface, come repolho, come couve, inhame, batata, tomate. Bom é todo mundo parar de comer carne, para parar essa confusão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Bom é não comer carne, nem beber vinho, e nem fazer outra coisa que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então era melhor a gente não comer quase nada, não beber quase nada, não é? Aí falou: mas não, você tem fé? Aí ele volta atrás: você tem fé? Você tem fé para tomar café? Você tem fé para beber Coca-Cola? Você tem fé para comer carne de porco? Você tem fé para comer camarão? Você tem fé para poder comer o que você quiser? Então coma! Coma! Tenha essa fé em você mesmo. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Você não pode ficar se condenando porque o outro falou. Você não pode ficar aí com a mente turbada porque você ouviu o outro falar. Ah, meu Deus, o irmão falou que eu não posso comer isso, eu não posso beber aquilo. Ah, meu Deus, irmão, você tem fé. Ele está falando aqui, ó: bem-aventurado é você que tem fé. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se uma pessoa chegar para mim e falar assim: Paulo,
Beber Coca-Cola é pecado, beber café é pecado. Eu falo, irmão, se você acha que é pecado para você, para mim não é. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmão Paulo, comer carne de porco é pecado, irmão, é pecado para você, para mim não é. Ah, porque comer peixe é pecado para você, para mim não é. Então fica na sua que eu fico na minha. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Fica com a sua fé que eu fico com a minha. Se para você é pecado, isso é coisas imundas, não coma, meu irmão, não beba. Agora deixa eu quieto, pelo amor de Deus. Não vem se meter na minha vida. Eu tenho fé para comer. Se você não tem, o que eu posso fazer? Aleluia. Não é? Eu tenho fé para domingo ir lá e comprar uma costelinha de porco e a irmã Simone fazer lá no Capricho. Eu lá mando para dentro. Eu tenho fé de ir lá no peixeiro comprar um peruá, um camarão e fazer com arrozinho soltinho e comer. Agora, se o outro não tem, o que eu posso fazer? Aleluia. Não é verdade? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Mas ele vai querer me jogar lá no Velho Testamento, lá na lei de Moisés. Irmão, eu não estou debaixo da lei de Moisés, não. Eu não estou seguindo a lei de Moisés, não. Eu estou seguindo é Jesus Cristo. Eu estou seguindo é Jesus. Eu não sou judeu. Eu não sou judeu. A lei foi dada para os israelitas. Eu não sou israelita, não. Eu sou brasileiro, descendente de português. Diga glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então eu sou um bem-aventurado, você também é. Diga glória a Deus. Você é bem-aventurado. Mas aquele que tem dúvida, ó, é melhor nem comer. Mas graças a Deus que eu não tenho. Você tem dúvida? Eu não tenho. Ó, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? Porque aí vai entrar um bloqueio. Porque para você entrar no céu, você tem que estar com a sua consciência limpa. Para você ir para o reino de Deus, você tem que estar com a tua consciência tranquila. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. O judeu não come. Ele acha que é pecado, então o que eu posso fazer? Não é? Aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Porque não come por fé. Ele não come com fé. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí tem, então você pode beber cachaça. Eu não estou falando de cachaça, estou falando de comida. Estou falando de comida, não estou falando de cachaça não. Não é? Então, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu a mensagem, bate palma para Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Maravilha. Que Deus abençoe, igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem gostou do ensinamento? Quem gostou da mensagem? Glória a Deus. Então daqui a um dia eu vou pregar outra vez mais ou menos isso. De novo. Para ficar bem mesmo, para você não ter dúvida de nada. Tá bom? Para você não ter dúvida. Depois, se você tiver tempo, você tem, todos nós temos, né? Leia Atos capítulo 15. Depois, leia o capítulo todinho. Você vai ver a confusão, meus irmãos, que deu sobre esse assunto, a confusão. E aí, quando os apóstolos se reuniram, escreveram uma carta para os gentios, aí Pedro falou assim: olha, por que nós vamos colocar sobre os ombros dos gentios um cargo que nem nós e nem nossos pais puderam suportar? Para que nós vamos mandar os gentios guardar a lei de Moisés, se nem nós conseguimos guardar?
mas nós cremos que nós seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. Pedro falou: cremos que seremos salvos pela fé em Jesus Cristo. E aí se reuniu ali os cabeças da igreja ali, Pedro, Tiago, João, Paulo, André, todo mundo ali, que eles eram ali eles eram a diretoria da igreja. E eles escreveram lá que, olha, pode ficar tranquilo, pode comer o que vocês quiserem, não precisa nem fazer circuncisão, vai nessa tua fé, porque vocês vão ser salvos. Quem vai salvar vocês é Jesus, o nosso Salvador. Então vocês que são gentios, não precisa guardar essas coisas não. Vocês que são gentios, não precisa guardar a lei mosaica não precisa. Deixa isso com nós para cá. Eles pegaram a carta, leram lá na igreja de Antioquia, e os discípulos, aqueles gentios que estavam se convertendo, a Bíblia diz que eles se alegraram e glorificaram a Deus, e a igreja crescia, e o nome do Senhor era exaltado. Que Deus abençoe, igreja. Maravilha. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, É muito longa. Quem nos manda? Viagem longa. é muito longa. Mas é Jesus. Ele veio aqui morrer na cruz. O Evangelho mandou. Tem água viva. Tem uma mesa para o salvo. Tem água viva. Tem uma mesa. Amém. Palmas para o Rei.